Olá, meu nome é Oscar Crost, juiz do trabalho do TRT da 12ª Região. Estou aqui participando do ciclo de painéis virtuais sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 nas relações de trabalho e temas afins, promovido pela Escola Judicial do TRT da 12ª Região. O tema que me coube abordar com vocês diz respeito ao teletrabalho. Esse regime especial de trabalho já existia no direito do trabalho brasileiro antes das medidas provisórias editadas no curso da pandemia, mas o tratamento trazido pelo Poder Executivo difere um pouco daquele contido na CLT. Esse será o objeto da nossa análise. Antes de entrar no texto da medida provisória 927 de 2020, abordarei alguns aspectos de diferenciação do teletrabalho, em sentido estrito, e algumas modalidades semelhantes por conta da própria disposição contida na medida provisória. Como todos podem ver, o teletrabalho ele é um regime de trabalho especial que ocorre fora da sede do empregador, que exige o uso de tecnologia da comunicação, via de regra um trabalho intelectual cujo resultado é transmitido de maneira virtual, ou seja, online até o empregador. O home office, que muitos confundem com teletrabalho, ele não só deve acontecer fora da sede do empregador, como também dentro da residência do empregado. Também utiliza a tecnologia da informação, é intelectual, mas não necessariamente o seu resultado precisa ser transmitido online. Ele pode ser deslocado fisicamente, por outras maneiras que não a remessa via internet. Já o trabalho em domicílio típico, ele, assim como o home office ocorre na residência do empregado, ele não exige, contudo, a tecnologia de comunicação, ele pode ter natureza intelectual ou manual, e ele pode ser transmitido online ou deslocado fisicamente. O mais comum é que seja deslocado fisicamente. Passando então ao exame da medida provisória 927 de 2020, nós temos que esta medida, pelo aspecto formal, ela encontra amparo no artigo 62 da Constituição, pelo qual são exigidas a relevância e a urgência de alguma matéria para que o presidente da República possa criar regras de duração temporária posteriormente convertidas em lei pelo Congresso Nacional. Além da Constituição, nós temos ainda a Lei 13.979, de 2020, pela qual o Poder Público Federal, por meio do Poder Legislativo, implementou uma série de medidas para enfrentamento dos efeitos da pandemia do Covid-19. Foi então publicado o Decreto Legislativo número 6, que decretou o estado de calamidade pública em todo o território nacional. Esse arcabouço todo que nós vimos agora, ele justifica a atuação excepcional do Poder Executivo por meio de medidas legiferantes. Entrando especificamente na medida provisória 927, no que diz respeito ao seu aspecto material. O artigo 2º da medida determina que durante o estado de calamidade pública, referida no artigo 1º, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de preservar o vínculo de emprego, com preponderância sobre demais instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Aqui vai a primeira crítica à medida provisória, não desmerecendo os seus méritos. A questão da hierarquia das fontes no direito do trabalho, ela observa o princípio protetivo, da aplicação da regra mais favorável. A medida provisória já é uma medida de extrema excepcionalidade no ordenamento e não pode se pôr acima de outras disposições por mero ato de vontade. A Constituição sempre será respeitada, mas os princípios e institutos do direito do trabalho também precisam ser preservados, mesmo num período de exceção e de calamidade pública. No artigo seguinte, como vocês podem ver, foi determinado que no enfrentamento dos efeitos econômicos do estado de calamidade pública, para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. No inciso 1, o teletrabalho. Note-se, o objetivo da medida provisória é mitigar os prejuízos causados pela pandemia e o isolamento social, preservando emprego e renda. Não são de adoção obrigatória, como muitos tendem a crer, porque poderão ser adotadas e mais, a título exemplificativo, não é um rol de todo taxativo. O artigo 4º, mais uma vez,
reforça a ideia de temporariedade dos efeitos da medida. Por quê? Porque dispõe que, durante o estado de calamidade pública, e mais uma vez reforça a ideia de faculdade, poderá ser, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno independente de acordo coletivo ou individual, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Pois bem, aqui nós temos um detalhe bastante importante. Quando se diz que poderá o empregador a seu critério, isso significa que a alteração não é bilateral, mas unilateral. E não exige a existência de acordos individuais ou coletivos nesse sentido. A dispensa do registro, por sua vez, ela ocorre em caráter prévio, de modo que, a partir do momento em que efetuada a mudança fática, tem o empregador o dever de promover o registro. Note-se, o adjetivo prévio deixa bastante claro que não é necessário a formalidade antes da mudança fática, mas jamais a dispensando. O parágrafo 1º, ele lembra bastante a redação do artigo 75b da CLT. E ele, ao determinar, ao esclarecer o que significa, para fins da medida provisória, o teletrabalho, o trabalho remoto e o trabalho à distância, ele reforça o aspecto geográfico, fora das dependências e com a utilização de tecnologia da informação. Lembrando que ele não se confunde com o trabalho externo e atrai a aplicação do artigo 62, inciso 3 da CLT. Aqui, mais uma vez, é importante recordar o seguinte: quando se exige que o trabalho seja fora das dependências do empregador, com o uso de tecnologia da informação, e que isso não configure atividade externa, nós não podemos considerar, como colocou o nosso presidente da República, atividade à distância de qualquer natureza ou trabalho remoto. Note-se que, embora a medida provisória fale de teletrabalho e outros, ela especifica o objeto como teletrabalho, e como tal deve ser interpretado. Essa questão do artigo 62 da CLT é um tanto quanto controvertida. Se nós examinarmos o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, nós temos que não há exceção ao regime de limitação horária, de 8 horas diárias, 44 semanais, observado regimes compensatórios firmados por via coletiva. Há bastante tempo se discute sobre a constitucionalidade do artigo 62, pois além da limitação e do controle de jornada, nós temos questões relacionadas à saúde do trabalhador, o descanso semanal, o trabalho noturno, a redução da hora noturna. E considerando o atual estágio tecnológico e que tudo pode acontecer de maneira remota em várias partes do planeta, inclusive em pesquisa que fiz junto à internet, encontrei várias empresas que promovem a venda e o controle de ponto remoto, como vocês vão poder conferir no material complementar. Não há mais como interpretar o artigo 62 sem atentar ao que diz a Constituição e também ao atual estágio da tecnologia que nós temos. Tanto que estamos aqui discutindo remotamente em vários lugares do Estado e talvez até mesmo do país. Temos, então, que interpretar essa disposição em conformidade com a Constituição. O empregador não só pode efetuar o controle e também a limitação da jornada, como deve, assumindo, caso opte por não fazê-lo, os riscos e efeitos daí decorrentes, com prejuízos de várias ordens ao trabalhador. O próximo dispositivo que nós temos do artigo 4º diz respeito ao parágrafo, que é bastante semelhante ao artigo 75C da CLT. Aqui diz que a alteração estabelecida no caput será notificada ao empregado com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Na CLT, o prazo mínimo de comunicado do empregado é de 15 dias. Aqui esse prazo cai para 48 horas, por meio escrito ou eletrônico. Uma impropriedade na redação significa por meio físico ou virtual, escrito ou mídia, mas enfim, isso aqui não nos importa muito. A questão a ser discutida é: essa redução de 15 dias para 48 horas se justifica?
Ora, considerando o estado de calamidade pública, o isolamento social e a cessação de todas as atividades em âmbito externo, via de regra, salvo raríssimas exceções, tem que o prazo de 15 dias reduzido para 48 horas se justifica por não haver necessidade de adaptação das rotinas do trabalhador, da trabalhadora e de seus familiares à nova realidade. O toque de recolher foi praticamente imediato. Com isso, não há espaço para uma remarcação de agenda, não há necessidade para uma nova marcação de rotinas, de turnos, escola. Tudo isso agora passa a ser feito remotamente ou está suspenso. Então vejo que a unilateralidade da alteração, assim como a redução do prazo para a comunicação do empregado, mais do que preservar trabalho e renda, elas têm por objetivo preservar a saúde. Não apenas a saúde do trabalhador, mas de seus colegas, também de familiares e da comunidade em que atua. Então, o bem jurídico tutelado pela relativização do aspecto bilateral e também do prazo para adequação das rotinas familiares e pessoais do trabalhador se justificam nos termos da medida provisória. É medida de calamidade pública, não há como fugir dela. O parágrafo 3º do artigo 4º, ele tem uma redação bastante semelhante à do artigo 75D da CLT, com uma única diferença. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessários ao teletrabalho, trabalho remoto e à distância, bem como o reembolso de despesas, serão previstas em contrato. Aí aqui vem a diferença da CLT, firmado previamente ou em até 30 dias da data da mudança. Essa questão é bastante importante porque não apenas os meios telemáticos, informacionais, tablet, smartphone, internet, mas também a infraestrutura. O que se entende por infraestrutura? Aspectos físicos e ergonômicos, mesas, cadeiras, luminárias, apoios de pés e de mãos, não em termos profissionais, mas minimamente confortáveis para que o empregado possa trabalhar com o mínimo de risco possível. Esses riscos ergonômicos, eles não deixam de existir. Eles precisam ser mitigados. Avançando, o parágrafo 4º do artigo 4º dispõe que, na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos ou a infraestrutura para o teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, inciso 1, o empregador poderá fornecer, em regime de comodato, e pagar por serviços de infraestrutura, não caracterizarão verba de natureza salarial. Pois bem, aqui, obviamente, não há natureza salarial, considerando que são instrumentos de trabalho. Nesta questão, se o empregador não possuir pessoalmente, ele pode, inclusive, empregar dinheiro ou pedir para que o empregado adquira, assumindo os custos desse maquinário para posterior devolução ao empregador, já que ele se trata de depositário, não de proprietário. Isso vale tanto para os equipamentos quanto para serviços, redes de banda larga, tecnologia e qualquer outro insumo necessário ao teletrabalho. Aqui, mais uma vez, nós temos a regra do artigo 75D da CLT. No inciso 2, se expõe que na impossibilidade do oferecimento, o período de jornada será computado como tempo à disposição. Aqui é bastante interessante, porque este artigo ele trata do teletrabalho. E, como tal, ele não precisaria se referir à impossibilidade do teletrabalho. Aqui nós temos duas interpretações possíveis. A primeira, de que o trabalho não vai acontecer e o empregado ficará à disposição em sua residência. E a segunda é de que ele trabalhará em domicílio, como na hipótese do quadro, que nós colocamos no início da fala, mas sem que isso configure teletrabalho e, por consequência, sem que se apliquem as disposições da medida provisória. Mais uma coisa em relação à responsabilidade pela aquisição do equipamento e da infraestrutura, lembre-se do artigo 2º da CLT, que define o empregador, e também do artigo 462, que diz respeito aos descontos salariais. O empregador é aquele que empreende a atividade e assume todos os riscos, portanto, os custos, e o artigo 462 veda descontos salariais que não aqueles previstos em lei e justificados. Instrumentos de trabalho ou infraestrutura
fazem parte de obrigações do empregador, e não do empregado. Parágrafo 5º. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Aqui nós temos um ponto bastante polêmico. O conceito de tempo à disposição de jornada. Não há como afastar o fato por meio de uma forma. O conteúdo prevalece sobre a forma, de acordo com o princípio da primazia da realidade. Tempo de serviço ou à disposição é aquele tempo em que o trabalhador e a trabalhadora se colocam em favor, em prol do trabalho, subordinado ao empregador. Não há como evitar ou afastar a configuração desse suporte fático por uma previsão simples. O que configura tempo à disposição é o fato, não a forma. A partir disso, se o empregado, utilizando fora do expediente aplicativos ou programas de comunicação relacionados ao trabalho, isso configura sim tempo à disposição. Ele necessariamente sequer precisa ser acionado. Se ele precisar ficar com o telefone celular ligado para receber ou responder chamadas após o expediente, perfeitamente configurado o regime de sobreaviso. Lembremos aqui que as regras da medida provisória, elas não prevalecem, mas elas coexistem com as disposições anteriores. Portanto, temos que lembrar o conceito de tempo à disposição e de jornada do artigo 4º da CLT e também o Instituto do Sobreaviso, do artigo 244 da CLT. Esse, aliás, é um tema bastante interessante, a ponto de ter sido questionada por meio de ações diretas de inconstitucionalidade a compatibilidade com a Constituição. E semana passada, a gravação desse vídeo, hoje é dia 4 de maio, houve uma sessão no Supremo Tribunal Federal em que apenas o ministro Luiz Edson Fachin entendeu pela inconstitucionalidade dessa disposição do artigo 4º, parágrafo 5º. Isso nos autos da ADIM 6342 do Distrito Federal. Ele foi voto vencido, portanto, os demais ministros entenderam que não havia incompatibilidade com a Constituição. No entanto, esta análise deverá ser feita topicamente, caso surjam lides e pretensões resistidas pelos empregados em relação aos empregadores. Mas é bastante importante que fiquemos atentos nesse particular. E, por fim, no que diz respeito à medida provisória, o artigo 5º permite a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes nos termos do disposto nesse capítulo. Aqui, mais uma vez, nós temos um aspecto bastante polêmico. Não pode-se negar a prevalência da tutela da saúde, assim como a preservação de postos de trabalho, não necessariamente emprego, porque o estagiário não é empregado, e renda, na verdade, vencimentos, mas não a qualquer custo. O trabalho de estagiários e aprendizes, ao contrário do trabalho dos empregados comuns, eles são um trabalho produtivo, assim como os empregados que têm relação de emprego, mas também formativo. Ele é um trabalho que não se dá apenas por profissionais. Os profissionais acompanham trabalhadores em formação e esses aprendem o ofício. Portanto, é uma mistura de aprendizagem com produtividade e produção normal. Por que eu estou trazendo isso? E é bastante importante que nós lembremos tanto da CLT dos dispositivos quanto ao aprendiz, quanto do estágio em relação ao estudante. Porque ambos, normalmente, são bastante jovens, via de regra, menores de idade, em algumas situações, e isso faz com que eles precisem ter absoluta prioridade, não apenas em relação à saúde, à educação e aos aspectos de convívio social, conforme dispõe o artigo 227 da Constituição. Não há espaço para cessão e sequer aplicação irrestrita destas disposições do teletrabalho comum, portanto, de profissionais já qualificados e habilitados, em relação a quem ainda está em formação. Deve-se buscar, na medida do possível, uma adequação do teletrabalho e da situação de calamidade pública a estagiários e aprendizes, de modo que não prejudique nem a formação e nem o equilíbrio da saúde física e mental dessas pessoas. Se realmente não houver a possibilidade,
temos que colocar a disposição anterior, que diz respeito ao tempo de disposição e presunção de que a jornada será aquela cumprida. Note-se, a medida provisória, pelo aspecto formal, é louvável, é importante, é essencial, mas nos pequenos excessos ou nas pequenas impropriedades que, porventura, ela possa ter cometido, ela precisa de uma adequação hermenêutica e de uma interpretação, sempre levando em consideração as demais regras do direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho e, fundamentalmente, a Constituição da República, que é o norte de todo o sistema jurídico no nosso país. Espero ter contribuído com vocês, trazido algumas informações importantes, reflexões, e conto com a participação de todos no chat de discussões. Muito obrigado.